Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. Mas para o espanto do assassino, de forma maestral, o prota esquiva do ataque. Sentindo o olhar com sede de sangue do comandante, o assassino acredita que sua posição foi comprometida. Então foge com o rabo entre as pernas, mas o que ele não sabe é que Aruti tropeçou em uma pedra, reclamando desse bando de desocupados que não limparam o chão. Um dos soldados chama o Sr. Aruti e pergunta se está tudo bem, e do porquê de ele se abaixar do nada. O prota diz que só estava se alongando. Ao ouvir isso, o bestão do soldado fica animado pelo fato do comandante já estar se esquentando para lutar, e reitera a grande admiração dos soldados por ele. Aruti pensa, claro, é melhor voltar para a tenda antes que eu caia por causa de outra pedra idiota. Enquanto isso o assassino observa voltando para a tenda, ele conclui que, já que como o comandante não fez nenhum alarde, é provável que ele não o tenha descoberto. Mas, repensando a situação, o assassino chega à conclusão de que não, na verdade o comandante não quer que seus subordinados se preocupem com o intruso suspeito. Mesmo que ele próprio seja considerado um inimigo, o assassino reconhece as habilidades incríveis do comandante. É provável que o comandante tenha instruído seu subordinado mais confiável a lidar secretamente com o intruso. O assassino pondera em partir, mas ele se vê incapaz de confirmar as habilidades do comandante com apenas um teste. Compreender isso seria de grande ajuda para o Império. Portanto, ele decide testar o comandante mais uma vez. Já na tenda, Ed fica surpreso com a volta repentina do seu mestre. Ele observa o rápido retorno do comandante e comenta sobre isso. O vice-comandante responde positivamente, enquanto o comandante pensa que realmente acabará de sair. O prota pergunta a Ed se ele tem alguma informação sobre esse novo herói. Ed responde dizendo que é o comandante do 2º Batalhão quem está conduzindo a investigação. Ele acrescenta que o herói está sempre usando um elmo, então ninguém sabe como é seu rosto. Tudo o que se sabe é que ele é um incrível espadachim. Enquanto Ed se desculpa pela falta de informações, o assassino observa tudo atentamente do assoalho da tenda. Completamente receoso com o fato de o prota não estar relatando a tentativa de assassinato, o assassino se pergunta por que ele está indagando sobre o Senhor Cruel, o herói dos humanos. Será que o comandante já sabe que foi o herói que o enviou aqui? Olhando para uma garrafa na mesa, Aruti pergunta a Ed o que é aquilo. Seria isso um belo de um goró? Puto da vida, com uma aura de ódio, Aruti lança um olhar furioso para Ed e pensa que aquele sem vergonha de subordinado não o deixa encher a cara em paz. No entanto, ele próprio está bebendo escondido. Desesperadamente, Ed diz que não é o que Aruti está pensando. Ele explica que, na verdade, pegou a garrafa para oferecer uma bebida ao comandante quando ele voltasse para a tenda. Mudando completamente de expressão, o nosso cachaceiro carinhosamente pergunta se então ele pode beber. Servindo o copo, Ed diz que é claro que ele pode beber, afirmando que está tudo bem tomar um pouco para acalmar os nervos antes de uma batalha. Enquanto treme de medo de morrer. Olhando seu mestre feliz por poder beber, Ed pensa que ele está animado porque agora pode andar por onde quiser durante a batalha. Antes de beber, Aruti tem a sensação de ter ouvido algo e se vira abruptamente, olhando para o canto da tenda. Ed pergunta se ele viu algo lá. Sem ter visto nada de estranho, Aruti diz que está tudo bem. Observando que não foi detectado, o assassino considera como o comandante é ingênuo. Este último se distraiu com a pedra lançada, sem notar que a bebida foi envenenada com o veneno mais letal que existe. Aruti afasta as preocupações e se prepara para tomar o vinho batizado. O assassino, muito ansioso, já começa a comemorar mentalmente, beba, beba e morra. Mas momentos antes de beber, o grande senhor Aruti muda de expressão e para antes de tomar o primeiro gole. Ed pergunta se tem algum problema. Então Aruti arremessa o copo no chão. Com um olhar de ódio, Aruti declara que eles têm uma praga entre eles. Aruti olha para sua mão, onde deveria estar o copo de vinho. Não! Ele não entende por que a taça de vinho voou de sua mão daquela forma. Ele só queria espantar uma mosca que o estava incomodando. E,
Por algum motivo, sua mão se moveu descontroladamente e o copo caiu dela. Ele tenta explicar a Ed que não fez aquilo intencionalmente. Para o seu espanto e o de Ed, o copo estava recheado de um veneno potente e corrosivo. Isso deixa Ed furioso, e ele começa a procurar por presenças de assassinos na sala. Olhando para onde o assassino estava, Ed percebe que havia um intruso naquele lugar. O assassino foge como se não houvesse amanhã. Ele sabe que precisa reportar isso para o Império, não, para o Senhor Cruel, o mais rápido possível. Os rumores sobre as habilidades do comandante do Batalhão Zero não são exagerados, é tudo verdade. Ele é um ser extremamente perigoso. Jaikar, consternado e cheio de raiva, informa os soldados sobre a tentativa de assassinato contra o comandante do Batalhão Zero, deixando todos surpresos. Eles não conseguem acreditar que um intruso tenha conseguido entrar no acampamento, e ainda mais impressionante é o fato de ninguém, exceto o grande comandante Aruti, ter percebido. Jaikar diz que depois punirá os soldados por permitirem que um intruso entrasse no acampamento, mas que agora o importante é verificar se há mais intrusos na área. Os soldados prontamente se preparam para cumprir as ordens. O Prota observa tudo atentamente, pensando em como ele realmente poderia ter morrido. Ed, sentindo-se desolado pela falha, apresenta desculpas sinceras para o seu comandante. Ele diz que, por causa de sua própria estupidez e incompetência, não percebeu a presença do intruso até que fosse tarde demais. Aruti diz que não culpa Ed pelo ocorrido. Se o assassino conseguiu passar por ele sem ser percebido, isso apenas demonstra o quão habilidoso ele era. Então, Aruti pensa que talvez seja hora de abandonar o cargo de comandante. Devido à sua posição, ele se tornou um alvo para qualquer desgraçado do Império que tente matá-lo. Então, ele se lamenta por não ter conseguido beber. Mas enquanto pensa nisso, avista outra garrafa de goró. Ele chama Ed, que prontamente se dispõe a aceitar qualquer punição que ele queira dar. No entanto, Aruti, na verdade, pergunta se a garrafa estava fechada antes de ele ser servido. Ed, sem entender muito bem, responde que sim. Então Aruti puxa o rapaz que estava passando com a garrafa e diz que, já que Ed tem certeza de que o veneno estava no copo e não na garrafa. Isso quer dizer que o conteúdo da garrafa é seguro para beber, e o goró é completamente inocente. Esse prota é praticamente um alcoólatra. De volta à tenda do Império, o herói da humanidade, o Senhor Cruel, está desolado sobre sua mesa. Ele acabou de receber o relatório do assassino e, para sua tristeza, confirmou todos os rumores sobre as habilidades insanas do comandante do Batalhão Zero. O assassino que ele mandou é um dos maiores assassinos de elite que existe e mesmo assim voltou aterrorizado por testemunhar as habilidades do comandante. Agora está confirmado o grande poder dele. Já que o lado inimigo tem o comandante Zero, eles vão precisar da ajuda daquele desgraçado para obter a vitória sobre a facção demoníaca. O conselheiro pergunta se ele está falando sobre o outro herói do Império, e o Senhor Cruel responde afirmativamente. Como ele não está presente ali, o melhor a fazer é se retirar. O subordinado, temeroso, expressa sua preocupação de que se eles se retirarem agora, parecerá que estão fugindo com medo da chegada do comandante do Batalhão Zero. Isso poderia fazer com que os vejam como inferiores. O Senhor Cruel responde que vão se retirar, mas se qualquer merdinha tentar segui-los, só precisam entregar-lhes a morte certa. Nessas terras desoladas, sem um único raio de sol, não vale a pena levantar nossas armas por esse lugar inútil de qualquer forma, reflete o Senhor Cruel. É isso que eles precisamos fazer que esses demônios acreditem. Cruel pensa que eles irão se retirar sem parecerem fracos e que precisam demonstrar que não vão lutar a menos que os demônios invadam o mundo humano. O subordinado concorda, mas pergunta como eles passarão essa mensagem para todos e o que deverão relatar para o Império. Cruel lembra ao subordinado que suas ordens foram para retomar as terras do Império que haviam sido invadidas pelo Reino Demoníaco, e não para expandir o território do Império dentro do Reino Demoníaco. Eles já reconquistaram suas terras de volta. Eles não precisam causar ainda mais fricção entre os reinos, por isso decidiram se retirar. Isso é o que eles irão relatar. Cruel pensa que é isso mesmo, não há motivos para exagerar e arruinar sua estreia como herói. Já que ele foi tão longe com isso,
não vai deixar nada arruinar sua reputação de herói. O herói então espera que o comandante Zero não ataque e cause estragos. O conselheiro diz que é muito raro que o comandante Zero entre diretamente em batalha, o que deixa o herói aliviado. Cruel então começa a dizer para iniciar o plano. Mas é interrompido pela chegada de um soldado que parece desesperado. O soldado informa que as tropas demoníacas estão atacando, e estão sendo lideradas diretamente pelo comandante do Batalhão Zero. Cruel só pode pensar, mas que merda! Nada está acontecendo de acordo com o meu plano. No campo de batalha, Aruti está passando a gilete em geral sem dó nem piedade. É um risca-faca sem fim. Aruti arrancou a mão de um cara, que está chorando, gritando, minha mão, minha mão. Sem dó nem piedade, Aruti dá uma peixeirada no Zé Muqueta, enviando-o direto para o além. Ed, em meio à luta, vê seu mestre em um banho de sangue descomunal. Ele pensa em como o Sr. Aruti bebeu a garrafa inteira do goró e agora está doidaço, mas isso foi melhor do que o esperado. E por causa da presença do comandante, todo mundo está de alto astral. O soldado do Império que está levando uma sova está se cagando de medo e chama Aruti de demônio. Só entre nós aqui, mas eles estão lutando contra o exército demoníaco, é que nem chamaram um humano de humano. Mas o soldado está desesperado e vê Aruti como a própria reencarnação do mal. Com lágrimas nos olhos, ele percebe que sua única chance é lutar para sobreviver, mas ele não consegue. Está aterrorizado e diz a Aruti, não chegue perto. O soldado olha para o corpo dilacerado de seu amigo e pensa que ele pode acabar fatiado da mesma forma. Implora dentro de sua alma para que alguém venha resgatá-lo. Aruti pega a espada do soldado aterrorizado pela lâmina e, olhando em seus olhos, pergunta o que ele está fazendo sentado ali. Então diz a ele que se ele quiser viver, precisa se esforçar mais. Se ele não se esforçar, vai morrer rápido. Então, o prota ataca o soldado. Mas antes que sua adaga o alcance, ele é atingido por um ataque de poder. O ataque o lança para longe, até uma árvore. Aruti fica atordoado, e Ed corre para socorrê-lo. Enquanto o prota cospe sangue, Ed pergunta e verifica se ele está bem. Virando o olhar na direção do raio, Ed pergunta quem teve a audácia de machucar seu mestre. E então ele percebe que é nada mais, nada menos, que o próprio herói do Império. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.